Quero contar uma história que levei um certo tempo para poder escrever, mas finalmente consegui e fiz o meu melhor. Meu compadre enganou uma camponesa. Ele a conquistou, e a mulher nem sequer sabia que ele era casado e tinha filhos. Ele a moldou ao seu gosto, e quando se cansou dela, simplesmente a deixou de lado. Mas todos da família fomos testemunhas do terror que ela viveu, coisas que até hoje não conseguimos explicar. Meu nome é Bento e sou de uma pequena comunidade rural no norte. Vivo aqui a vida toda e hoje em dia só saio de casa para o necessário. Conheço bem a maioria das pessoas da região, e mesmo que a gente não se meta mais em confusão, há coisas que não se esquecem. Esta história é uma delas. Conheço o Valdemiro desde que éramos crianças. Frequentamos a mesma escola e tínhamos que ir descalços, porque em casa nem sempre havia dinheiro para sapatos. Ele era um pouco mais alto que eu e mais calado, mas sempre foi um cara correto, daqueles que ajudam sem a gente precisar pedir. Quando nasceu meu primeiro filho, não pensei duas vezes e quis que ele fosse o padrinho. Ele aceitou com alegria e desde então nunca perdemos o contato. Dizer que era como um irmão ainda é pouco. Quando éramos jovens, Valdemiro trabalhava muito. Ele acordava cedo e só voltava depois do anoitecer. Primeiro trabalhava nas terras do pai e depois começou a vender leite e queijo. Mas também é verdade que, já mais velho, começou a se envolver com coisas que não eram tão simples como vender produtos da roça. A gente não pergunta muito quando se trata de um compadre, então nunca insisti. Mas a língua do povo é grande, e muitos diziam que depois que ele começou a ganhar dinheiro, ficou metido e se achava melhor do que os outros. Mas eu nunca vi isso, já que comigo sempre foi o mesmo de sempre. Quando vinha à minha casa, trazia coisas para meus filhos, ou sentava para conversar comigo como se ainda fôssemos moleques. Minha esposa se dava bem com minha comadre. Às vezes ela vinha nos visitar e ficava horas conversando com minha mulher. Nessas conversas surgiam coisas que me faziam pensar. Ela dizia que Valdemiro tinha mudado, que já não era o mesmo homem e que andava envolvido com coisas estranhas para ser protegido por seres. Tudo isso era por causa dos negócios em que estava metido. Eu não entendo muito disso, mas lembro que em várias ocasiões o vi mais sério do que o normal. Às vezes ele me encarava em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo se devia me contar algo, mas depois dava uma risada ou mudava de assunto. Algo que eu sempre admirei no meu compadre era o jeito como tratava meus filhos. Ele os amava de verdade, e quando podia trazia brinquedos ou roupas bonitas. E quando não podia, pelo menos os fazia rir tentando criar aqueles brinquedos de roça. Os filhos dele vinham sempre brincar em casa e se davam bem com os meus, principalmente os mais novinhos. Às vezes passavam quase toda a tarde no quintal, brincando entre as árvores ou inventando histórias. Mas também havia coisas que não dava para ignorar. Aos poucos ficou claro que o casamento do meu compadre já não era como antes. Eles não diziam nada, mas a gente sentia. No povoado, se ouvia que a comadre saía para procurá-lo à noite e que fazia escândalos quando o encontrava. Uma vez disseram até que ela quebrou os vidros da caminhonete dele, mas como eu não vi nada, não me meti. Às vezes minha comadre vinha até minha casa e desabava chorando com minha esposa. Também se dizia que meu compadre tinha outra mulher. Não era algo confirmado, mas em terras pequenas, quando se ouve, é porque tem algum fundo de verdade. Diziam que uma mulher lá de baixo o esperava toda sexta-feira, que ele levava mantimentos e dinheiro para ela. A única coisa que posso dizer é que, embora ele continuasse sendo o mesmo comigo, com a família dele já não era. Não foi por fofoca nem pela esposa dele que eu soube. Foi ele mesmo quem me contou, numa tarde em que estávamos sentados embaixo de uma árvore. Estávamos sozinhos e foi então que ele me disse a verdade. Ele contou que estava conquistando uma moça de outro povoado, uma que morava quase na beira de um morro. Ele disse que ela era camponesa
e que trabalhava com a família plantando e cuidando de animais. Fora isso, disse, era muito bonita e que o tratava com doçura, sem cobranças ou brigas. Ele a descrevia como se estivesse falando de um sonho e dizia que com ela se sentia jovem de novo. Também disse que gostava de levar presentes, como frutas, roupas e até perfumes. Era mais fácil fazê-la feliz do que sua esposa. Foi isso que ele disse. Eu só ri baixo e fiquei calado, pois era difícil entender. Falei com calma que não fazia sentido arriscar uma família por algo assim. O que se constrói por anos não se recupera fácil se for destruído. Mas parecia que minhas palavras não faziam efeito. O pior foi quando ele me disse que a moça do campo nem sabia que ele era casado ou que tinha filhos. Ele estava enganando ela, e dava para ver no rosto dele que estava apaixonado. Os olhos brilhavam quando falava dela, e a voz ficava mais suave, como a de um jovem apaixonado. Era estranho vê-lo assim porque ele sempre foi sério e com uma cara de bosta. Mas com ela ele se transformava. Foi aí que entendi que ele não ia parar. Mesmo sabendo que era errado, já não conseguia voltar atrás. Nos meses seguintes, tudo saiu do controle. Foi como se meu compadre tivesse perdido o juízo. Já não era um segredo entre ele e a moça, pois ele colocou uma casa para ela no mesmo povoado, numa parte afastada onde quase ninguém passava. Era uma casa simples, mas completa. Ele comprou fogão, cama nova e até televisão com antena. E o pior não foi isso, já que ele andava com ela na caminhonete, sentada do lado como se fosse esposa. Eles passavam pela praça e pelas ruas onde todos os conheciam, como se não se importassem. Não é que a gente se escandalizasse com aquilo, mas doía. Digo isso porque meu compadre ainda morava com os filhos, aguentando fofocas e a vergonha. Muitas vezes a esposa foi atrás dele para pedir explicações. Ele só dizia que não a amava mais, que não podia continuar com ela. Uma tarde ele trouxe a moça na minha casa e minha esposa os viu chegando pela porta. Ela não disse nada para a mulher, mas chamou ele de lado. Ela falou com calma e cuidado. Disse que o considerava parte da família, mas que não podia permitir que aquela mulher entrasse em nossa casa. Não por ela, mas por respeito à comadre. Meu irmão não se irritou, só abaixou a cabeça, ficou em silêncio por um momento e depois foi embora. Mas já não tinha conserto. O dano já estava feito e o povo logo se encheu de fofocas. O mais triste era que, embora o criticassem, muitos não o viam com maus olhos. Alguns diziam que a culpa era da esposa, que ela não o tratava bem e que tinha se descuidado, como se tudo fosse responsabilidade dela. As crianças também sentiram. De um tempo para cá, já não vinham brincar e dava para ver a tristeza nos olhos deles quando iam para a escola. Não quero entrar em detalhes sobre todo o drama que se viveu nesses meses. Foi demais. Cada um tinha sua versão, sua opinião e sua raiva. Eu só posso falar do que vi e do que senti com os erros dele. Apesar de eu ter dito mais de uma vez para ele pensar bem no que estava fazendo, meu amigo não mudava, mas também não se afastava de mim. Ele basicamente continuava me tratando como um irmão. Em uma dessas vezes em que nos encontramos, ele me apresentou a moça. Não foi nada planejado. Estávamos na caminhonete, passamos pela casa dela e ela saiu com uma sacola na mão. Ela subiu com confiança, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e foi aí que eu a conheci. Fiquei surpreso por conta de ser uma mulher jovem. Ela sorria muito e estava visivelmente nervosa, mas feliz. Ela me cumprimentou com respeito e disse que já tinha ouvido falar de mim. O que mais me chamou a atenção foi a forma como ela o olhava, como se tudo no mundo dela girasse em torno dele. E não de um jeito forçado ou falso, mas com aquela ingenuidade que quase não se vê mais. Quando contei para minha esposa, ela foi direta e disse que aquela mulher sabia que ele era casado, que mesmo se fazendo de inocente, havia decidido continuar ali.
Mas eu também respondi que a gente nunca sabe as mentiras que um homem é capaz de contar quando quer conquistar alguém. E se eu sei de algo, é que meu compadre pode ser muito convincente quando quer. O que era evidente é que a moça não se opunha a nada, então ele fazia o que queria com ela. Se mandava se vestir de um jeito, ela se vestia assim. Se queria levá-la para algum lugar, ela ia sem fazer perguntas. Ele comprava roupas chamativas, coisas que se destacavam, e ela usava como se fosse a coisa mais linda do mundo. Não por vaidade, mas como quem nunca teve nada e de repente ganha tudo. E não era só para ela. Para os pais dela ele também levava coisas. Levava galinhas, sacos de milho e fazia uma despensa completa. Era como se com isso ele tentasse conquistar seu espaço. E ela aceitava tudo com gratidão e com aquele olhar de quem acha que não merece. Uma tarde, enquanto eu arrumava umas ferramentas, minha esposa se aproximou devagar e me confessou uma coisa. Disse que minha comadre tinha ido até um bruxo buscando ajuda para reconquistar o marido e afastar a outra mulher. No começo achei que ela estava tirando com minha cara, mas ela estava séria. Disse que a mulher não sabia mais o que fazer e que sentia a vida escorrendo pelos dedos. Aquele bruxo não era qualquer curandeiro. Tinha uma má fama. Não por ser mentiroso, mas por mexer com coisas que não devia. Eu mesmo já tinha ouvido falar dele antes. Diziam que fazia trabalhos pesados e sem limites. Já tinha dito à minha esposa que não era bom se meter com esse tipo de coisa, mas entendi minha comadre. Ela estava desesperada, pois já tinha aguentado muitas humilhações, e mesmo assim o marido a ignorava. Ela tinha ficado sozinha, vendo sua família se despedaçar sem poder fazer nada. Segundo o que contou, o bruxo prometeu resultados. Deu instruções, velas, fotos, terra, nomes, e ela, só para não perder o marido, aceitou tudo. Minha esposa me olhava com medo enquanto contava, como se soubesse que nada de bom ia sair daquilo. Eu não disse muita coisa, só fiquei em silêncio. Menos de um ano depois, meu compadre já não era o mesmo. No começo tratava a moça como uma rainha, mas aos poucos foi mudando. A forma como a olhava, como falava com ela, já não era mais carinho, era outra coisa. Como irritação e desprezo. Uma vez, quando fomos fazer uma entrega no sítio de uns conhecidos, ela foi com a gente. Foi calada e sentada no banco de trás. No caminho ele começou a zombar de como ela falava. Dizia que parecia que nem sabia ler e que falava tudo errado. Me senti desconfortável, como se estivesse vendo outra pessoa. Ela apenas abaixou a cabeça e não disse nada. Me deu vontade de falar algo, mas não era meu lugar. Com o tempo ele nem levava mais ela na caminhonete, a mantinha trancada na casa que tinha dado para ela, quase como se fosse um móvel. Era como se aquela emoção de antes tivesse apodrecido por dentro. E o pior é que ele também não pensava em voltar para a esposa. Já não falava dos filhos, nem aparecia mais na casa. Em uma ocasião, enquanto conversávamos no curral, meu compadre me disse algo que me deixou pensativo. Sem que eu perguntasse, falou que sabia que a mulher estava fazendo bruxaria contra ele, que já tinha descoberto, mas que isso não o afetaria porque tinha um guardião que o protegia. Disse isso como se fosse nada demais, como quem fala de um cachorro que o acompanha. Uma noite, já bem tarde, bateram na porta com urgência. Eu estava prestes a me deitar e minha esposa estava na cozinha lavando as últimas vasilhas. A batida foi desesperada, então abri sem pensar e lá estava meu compadre. Estava pálido, sem fôlego e tremendo. Ele disse que o filho dele não conseguia respirar, que de repente tinha ficado mal, como se algo tivesse entalado na garganta. Contou que algumas horas antes, o filho mais novo teve um episódio estranho. Estava comendo pão com leite, quando de repente levou as mãos ao pescoço, como se não conseguisse respirar. Disse que ficou roxo ao ponto de não conseguir tossir. Ele o levou correndo ao médico, sem nem trocar de roupa, e quando chegaram lá, o menino já estava bem, como se nada tivesse acontecido.
O médico disse que não era nada preocupante, que talvez tivesse sido uma reação nervosa ou um susto. Uma semana depois aconteceu com a menina. Desde que acordou, estava esquisita. Ela não queria comer e dizia que estava com frio, mesmo com o sol forte. Reclamava de dor no estômago, os olhos apagados. Meu compadre nos contou por telefone pela manhã, mas não parecia grave. Pensamos que fosse uma gripe leve, e minha esposa foi vê-la levando um xarope caseiro consigo. Naquela mesma tarde, tudo piorou. Estávamos na casa deles porque minha esposa tinha levado um caldo para as crianças. De repente a menina começou a tremer. Primeiro as mãos, depois os olhos ficaram marejados. Quando vimos, começou a chorar forte, desesperada, e o rosto ficou vermelho. Ela reclamava de dor no peito, dizendo que doía por dentro, e de repente começou a sair um líquido escuro pelo nariz. Era grosso, como se fosse terra com água, e escorria também pela boca. Foi horrível ver ela se contorcendo toda. Minha esposa a abraçava, tentava a acalmar, mas era impossível. Peguei a menina no colo e corremos para o médico. Naquela noite, minha comadre se sentou diante de nós, com as mãos no rosto e chorando baixinho. Quando se acalmou um pouco, disse que achava que tudo era por causa do bruxo, que sentia no peito que aquilo tinha voltado contra ela, que o que tinha feito por desespero agora estava sendo pago pelos filhos. Ela disse que só queria o marido de volta e não queria machucar ninguém, mas agora sabia que tinha mexido com algo mais forte que ela. Me senti mal, não pelo que ela fez, mas por vê-la tão derrotada. Porque a gente pode errar, mas ninguém quer que os erros recaiam sobre os filhos. Naquela noite não consegui dormir direito, pois a imagem da menina ficou presa na minha cabeça. Aquele líquido escuro saindo pelo nariz e boca grudou na minha cabeça. Se passou quase um mês sem que eu visse a moça de novo, já que não aparecia na rua nem com meu compadre. No começo pensei que talvez tivesse ido embora, ou que finalmente tivesse voltado para a família. Mas algo não batia. Como quando a gente sente que tem algo errado, mas não sabe o quê. Uma noite, enquanto jantávamos na cozinha, falei isso para minha esposa. Disse que estava preocupado com a nova mulher do meu amigo e que sentia que algo ruim podia estar acontecendo. Minha esposa me olhou feio, largou a colher e disse que eu não tinha por que me preocupar com aquela mulher. Que ela não era da nossa família e que era a causadora de tanta dor. Ela ficou realmente brava e disse que se eu estava tão preocupado, que fosse procurá-la para ver se assim passava. Eu não disse mais nada, mas naquela noite também não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto com aquele pressentimento dando voltas na minha cabeça. Era como um impulso, algo que me puxava para ir vê-la. E no dia seguinte, assim que caiu a tarde, peguei o caminho sozinho e fui até a casa onde a moça morava. O lugar estava em silêncio, então me aproximei devagar, sem fazer muito barulho. Bati na porta e nada. Bati de novo e silêncio. Então fiquei em frente à janela e chamei seu nome bem baixinho. E foi aí que ela apareceu e seu rosto dela me abalou. Os olhos estavam fundos, a pele mais pálida e o cabelo parecendo um ninho de passarinho. Ela estava mais magra e me olhou com estranheza, como se não acreditasse que eu estava ali. Perguntei se ela podia sair e ela disse que não, sem dar explicação. Não posso. A voz dela era baixinha, como se não tivesse força. Ela disse que estava tudo bem, mas não me convenceu. Então, quase por curiosidade, por esse impulso que eu nem sei de onde veio, pedi para ela abrir a porta. E foi aí que tudo mudou e ela me olhou direto. Os olhos se encheram de lágrimas e ela começou a chorar sem dizer uma palavra. Depois se agarrou na janela com as duas mãos tremendo e com a voz quebrada disse que não podia abrir porque estava acorrentada. Perguntei se ela estava falando sério e ela não respondeu. Só ficou chorando com os ombros sacudindo. As mãos tremiam sobre a janela e o rosto dela parecia o de uma menina pedindo ajuda sem saber como.
Ela não gritava e não pedia para tirá-la dali. Só dizia que não podia e que não era permitido. Eu sei que é fácil julgar as pessoas pelo que fazem, mas vendo a situação da minha comadre e daquela moça, comecei a acreditar que talvez fosse meu amigo o culpado. Quando contei para minha esposa o que vi, ela não acreditou de primeira e disse que talvez eu estivesse exagerando, pois a moça sempre tinha sido manipuladora, que não era tão inocente quanto parecia. Porém, me viu tão sério, tão afetado, que a raiva foi sumindo do rosto dela. Eu disse que não podia ficar de braços cruzados e no fim ela só trocou a blusa e disse para irmos. Quando chegamos já estava anoitecendo, então tudo estava ainda mais quieto. Batemos na porta e de novo ninguém atendeu. Minha mulher deu a volta na propriedade e foi ela quem percebeu que a parte de trás não tinha tranca. Era uma portinha velha, daquelas que mal fecham direito, então empurramos devagar e entramos. E lá estava ela sentada num canto do quarto, com as mãos sobre os joelhos e com uma corrente grossa presa no tornozelo. Ela nos olhou como se não acreditasse que fôssemos real. Cobriu o rosto e começou a chorar baixinho, como se tivesse medo de fazer barulho. Minha esposa ficou paralisada. Foi como se todo o julgamento que ela tinha dito sobre a moça desmoronasse de uma vez. Ela deu 2 passos e a voz falhou. Quando conseguiu, perguntou o que estavam fazendo com ela e por que a mantinham daquele jeito. Mas a moça nem conseguia responder e só chorava. Olhando bem, vi que estava magra, descabelada, com as unhas compridas e a pele ressecada. Disse que não comia há 2 dias e que também não bebia água. Minha esposa se ajoelhou na frente dela, pegou suas mãos e começou a chorar. Ela tentou abrir o cadeado, mas não havia chave para fazer isso. Então disse que tudo aquilo ia passar e que íamos ajudá-la. Ali não era a mulher que criticávamos. Era só uma moça presa, suja, fraca e com os olhos cheios de medo. Ela nos olhava como uma criança confusa, pedindo que por favor não a deixássemos lá, como se não acreditasse que alguém tinha ido por ela. Foi uma cena dura, daquelas que ficam na memória como uma ferida que não cicatriza. E naquele momento eu soube que algo mais forte estava por trás de tudo aquilo. Porque para um homem fazer aquilo, para alguém ser capaz de prender outra pessoa assim, tinha que ter perdido algo mais que o coração. Minha esposa não aguentou mais e, chorando de raiva, tirou o celular do bolso e ligou para o compadre. Quando ele atendeu, ela não deixou ele falar, perguntando na lata como ele tinha sido capaz de fazer aquilo com a moça. Ela gritou de raiva que ela era uma pessoa, não um animal perigoso. E então colocou no viva voz. Do outro lado da linha houve um longo silêncio. Nem mesmo a respiração dele se ouvia. Me aproximei e disse ao meu amigo que o amava como a um irmão, que o respeitei a vida toda, mas que aquilo não tinha perdão. A pobre moça estava passando por algo que só um demônio faria. Eu não entendia em que momento o coração dele tinha endurecido tanto. Ele não disse uma palavra. Desligamos sem resposta e ficamos sentados em silêncio. Era como se tudo tivesse se torcido de repente e a gente não soubesse mais o que pensar. 1 hora depois, a caminhonete dele parou lá fora. Ele estava com o rosto seco e sem expressão. Não deu boa noite nem pediu desculpas. Só tirou uma chave do bolso e colocou na minha mão. "Para que tirem ela de lá? Eu não quero mais ver ela", disse e foi embora assim, sem olhar para trás. Voltamos à casa imediatamente, abrimos a porta dos fundos e fomos direto até ela. Quando nos viu entrar com a chave, os olhos se encheram de lágrimas. Ela não disse nada no começo, só esticou as pernas como conseguiu e quando tiramos a corrente ficou sentada, tremendo. Oferecemos ajuda para levantar e ao dar o primeiro passo fora do quarto, ela desabou no choro. Chorava forte, daqueles lamentos que vêm de dentro, como se até a alma estivesse chorando. Minha esposa a abraçou e ficou a segurando até que se acalmasse um pouco. Quando perguntamos se queria que a levássemos até os pais ou a polícia, ela disse que não queria que a vissem daquele jeito.
A mãe dela sempre disse que aquele homem não prestava e ela se culpava por não ter dado ouvidos. Disse que primeiro queria tomar banho, trocar de roupa e naquela noite a levamos para nossa casa. Preparamos um quarto com o pouco que tínhamos e minha esposa fez uma sopinha. Ela comeu bem pouco, mas comeu. Mesmo livre e debaixo do nosso teto, a moça não estava bem. Minha esposa percebeu desde o primeiro dia. Dava para ver no jeito como ela se movia, como falava e naquele olhar nervoso para os cantos da casa. Era como se esperasse que algo fosse aparecer de repente. Na primeira noite não dormiu direito, pois ouvimos como se mexia muito durante o sono. Mas foi na segunda noite que tudo saiu do normal. Já estávamos deitados quando ouvimos o grito forte. Corremos até o quarto e a encontramos sentada na cama, com os olhos arregalados, olhando fixo para frente. Ela não falava e estava com as mãos levantadas à altura dos ombros, com os dedos bem abertos, como se estivesse prestes a convulsionar. Minha esposa se aproximou para acalmá-la, mas nada funcionava. Demorou vários minutos até que ela voltasse ao normal. Depois se deitou de novo, sem dizer sequer uma palavra, como se não lembrasse de nada. Naquela noite não dormimos, e no terceiro dia, enquanto preparavam a comida, minha esposa não aguentou mais. Ela se sentou com ela na rede e perguntou direto. A moça ficou em silêncio por um momento. Depois, sem olhar para ela, começou a falar em voz baixa. Ela disse que desde que ficou acorrentada na casa, algo estranho acontecia à noite. Disse que quando a luz do sol sumia e tudo ficava em silêncio, ela via sombras se movendo pelas paredes. As sombras se formavam por causa das luzes distantes da rua e que entre todas havia uma que sempre aparecia para ela. Era uma sombra grande e com a aparência de um cachorro. Ela dizia que às vezes ouvia barulhos, como se um animal estivesse farejando perto dela, ou como se arrastasse. Às vezes rosnava baixinho, e o mais assustador era que esses sons vinham da própria sombra. Minha esposa não soube o que dizer, e ficou olhando para ela sem conseguir soltar uma palavra. Algo tinha grudado nela, algo que não foi embora quando tiramos a corrente. A moça ficou conosco apenas mais um dia, pois ela mesma disse que queria voltar para os pais. Embora tivesse vergonha, mencionou que precisava estar com eles. Foi então que entendemos o quão realmente pobre ela era. A casa dos pais dela era feita de tábuas mal pregadas, com telhado de latão e alguns lençóis cobrindo os buracos onde já não havia mais janelas. Do lado de fora tinham galinhas magras e uma porca amarrada com uma corda velha. Não havia piso firme, apenas terra batida e um cheiro de umidade misturado com fumaça de lenha. Tudo era muito humilde, e mesmo assim a mãe nos recebeu com um sorriso, como querendo disfarçar a dor. Quando viu a filha, correu e a abraçou. Não parava de beijar o rosto dela e enchê-la de perguntas. A mulher estava muito preocupada com a aparência da moça, já que ela estava muito diferente. Sentamos em umas cadeiras velhas de madeira, enquanto a moça entrava no quartinho onde dormia. A mãe nos agradeceu com lágrimas nos olhos, dizendo que já fazia quase 15 dias que não sabia da filha. Ela estava desesperada, pois não tinha um telefone nem conhecidos que pudessem dar notícia dela. Ela saía a cada 2 dias para ver se passava alguém que levasse um recado ao meu amigo. Ela fazia isso pois não podia ir muito longe, já que o marido estava muito doente e ela cuidava dele. Em voz baixa nos contou que já sabia que aquele homem não prestava. Que no começo parecia bom, mas com o tempo foi se tornando mandão. Ele tratava a filha como se fosse um animal de estimação dele. Mas a moça estava apaixonada e tinha colocado na cabeça que ele era o destino dela para uma vida melhor. O caso da garota piorou desde o primeiro dia em que voltou para a casa dos pais. Em vez de melhorar, seu estado mental foi piorando. Os pais nos contaram que ela se levantava gritando à noite, que falava sozinha, que tapava os ouvidos e se escondia debaixo da cama. A mãe nos dizia isso com a voz embargada, pois era como se a filha estivesse perdendo a razão.
Disseram que a moça repetia várias vezes que havia um homem de preto que a seguia e que o via desde que estava acorrentada. Ele não a deixava em paz e que aquela figura não era normal. Às vezes parecia um homem magro, muito alto, com o rosto coberto, mas depois virava um cachorro. Um cachorro que a cheirava e a vigiava dos cantos. A pobre mulher dizia isso chorando e com medo. Quando minha comadre soube que a moça estava em nossa casa e que estávamos ajudando, foi como se algo tivesse se quebrado entre nós. E embora eu entendesse a dor dela, também sabia que não podíamos abandonar aquela moça. Ninguém merecia estar acorrentado como ela estava, mas para minha comadre aquilo foi uma traição e ela merecia. As pessoas do povoado ainda continuavam comentando que os filhos dela viviam doentes e que um deles nem queria mais sair de casa. Gente bocuda dizia que a menina tinha começado a dormir o dia todo e que o mais novo já não comia direito. Porém, minha comadre não queria mais saber do marido e se recusava a pedir ajuda para ele. E o mais triste era que parecia que quanto mais ela se afastava dele, mais doentes ficavam os filhos. Não fazia sentido, mas dava para perceber. Era como se algo os puxasse para ele, como se aquela distância tivesse um preço. Mas ela não queria ceder e sentia que o mundo inteiro lhe virava as costas. E isso a deixava mais dura, como se acreditasse que podia lidar com tudo sozinha. Uma tarde decidi falar com meu compadre. Não porque queria me reaproximar, mas porque não conseguia mais ficar com tantas dúvidas. Perguntei se ele sabia o que estava acontecendo com os filhos. Ele me olhou sem surpresa e disse que sim. Que era questão de tempo para tudo se resolver. Comentei que ele parecia muito tranquilo para alguém com os filhos naquele estado, e foi aí que ele me disse algo que nunca mais consegui tirar da cabeça. Eu não vou deixar que nada aconteça com eles. Quando a mãe deles voltar, porque ela vai voltar, eu vou ajudá-la. Mas ela tem que vir por vontade própria, tem que querer voltar. Ele disse isso como se fosse um fato, como se tivesse controle de tudo, como se pudesse impedir as coisas só com a vontade. Nesses dias, tudo na casa começou a parecer diferente. As vibrações estavam pesadas, como se o ambiente estivesse carregado de algo. Minha esposa e eu começamos a perceber, sem nem falar sobre isso. Ela, que sempre foi paciente, começou a se irritar com as crianças. Dava para notar a tensão e eu também estava estranho. Sentia dores no corpo, como se tivesse carregado cimento o dia todo. Uma tarde, minha mulher falou claramente que talvez tivéssemos nos metido em algo que não era da nossa conta. Que ajudar alguém com boas intenções nem sempre te livra do peso que essa pessoa carrega. Minha esposa não conseguia ficar tranquila e havia dias em que ela ficava calada, com o olhar perdido. Me perguntava toda hora como estaria a moça, se teria comido e se estava mais calma. E mesmo quando eu dizia que não podíamos fazer mais nada, no fim acabávamos indo visitá-la. Quando a visitávamos, o ambiente ficava cada vez mais triste. A casa seguia a mesma, mas quem tinha mudado era ela. É de se impressionar, mas a jovem estava ainda mais magra, já não falava e mal se movia. Às vezes chegávamos e ela nem percebia que estávamos lá. Ela ficava olhando para o nada, como se não soubesse em que dia estava ou quem éramos. Levávamos um pouco de mantimentos, mesmo que fosse pouco. Feijão, arroz, pão, o que conseguíamos. Os pais nos agradeciam com vergonha, pois era evidente que não conseguiam se manter sozinhos. A senhora parecia exausta e suas mãos tremiam o tempo todo. Ela dizia que precisava cuidar da filha como se fosse uma criança, que às vezes ela não falava o dia inteiro e já nem avisava quando queria ir ao banheiro. Com isso, ela fazia as necessidades nas roupas sem dizer nada e depois ficava chorando sozinha, com o rosto coberto. Uma vez nos contou chorando que a encontrou à noite do lado de fora da casa comendo barro. Estava sentada perto do curral, enfiando as mãos na terra e comendo. Ela não respondia quando falavam com ela, só continuava comendo com os olhos bem abertos.
A idosa teve que colocá-la à força para dentro e dar-lhe banho. A moça não disse uma palavra e ficava olhando para frente. A senhora nos contava que ela chorava com uma tristeza que doía. Mas tudo isso, sem gritar ou fazer escândalo, só ia para um canto, se encolhia e as lágrimas escorriam por horas. A senhora rezava todos os dias para Deus, acendia velas, colocava água benta nas portas, mas nada funcionava. Minha esposa saía de lá arrasada e às vezes não dizia uma palavra durante todo o caminho, só ficava olhando pela janela da caminhonete. Eu também não falava, porque já não sabíamos mais o que fazer. Perguntamos para gente da região que entendesse dessas coisas. Nos deram 2 nomes e fomos ver um deles, mas o que ele pedia era impagável. Dizia que era um trabalho pesado, que precisava de materiais especiais e que havia risco. Ele mencionou que aquilo nem era bruxaria, era algo mais sombrio. Aquele filho da mãe nos cobrou só para nos dizer isso. O outro pediu ainda mais, e embora entendêssemos que era o trabalho dele, sabíamos que aquela família não podia pagar nem um 10º. Nós ajudávamos com o que podíamos, mas também tínhamos nossos filhos, nossas próprias contas e nossas próprias preocupações. Às vezes minha esposa dizia que se tivéssemos dinheiro daríamos, mas não tínhamos. Era desesperador porque a gente se sentia inútil. Porque embora quiséssemos ajudar, embora víssemos a dor de tão perto, não podíamos fazer mais nada. Só podíamos ver como aquela moça ia se apagando. Naqueles dias aconteceu algo que não esperávamos. Minha comadre voltou com o marido, e foi uma notícia que nos pegou de surpresa. Ninguém comentou abertamente, mas na vila já se sabia. Ao que parecia, ele voltou a morar na mesma casa de sempre, como se nada tivesse acontecido. Alguns diziam que foi decisão dela, que fez pelos filhos, pois não tinha forças para continuar sozinha. Outros diziam que foi ele quem insistiu, mas a verdade é que ninguém sabe o que os fez voltar a viver sob o mesmo teto. Para nós foi estranho, não porque achássemos errado, pelo contrário. Era melhor que estivessem juntos, e isso ajudava os filhos a melhorarem. Mas o que doeu mesmo foi que, mesmo assim, minha comadre continuava sem falar com a gente. Nenhuma palavra, nenhum olhar. Era óbvio que ela ainda estava magoada, como se não houvesse jeito de limpar o que ela sentia que tínhamos feito. Embora tudo o que quiséssemos fosse ajudar quem estava indefesa. Enquanto tudo isso acontecia, os pais da moça também deram um passo importante. Com a nossa ajuda, se animaram a procurar o posto de saúde da vila. Era pequeno e dou risada, pois mal tinha o básico. Mas o médico que estava lá era um homem gentil, desses que não te olham com desprezo, mesmo que você chegue com a barriga roncando. Ele os recebeu bem e ouviu com atenção tudo o que lhe contaram, sem fazer cara feia. Ele examinou a moça e não disse nada alarmante, mas pediu que voltassem toda semana para poder observá-la com mais calma. Fora isso, deu-lhes uma lista simples de comidas que podiam preparar para ela. Coisas fáceis de digerir e que ajudassem a ganhar peso sem causar reações. Parece que também deu conselhos para deixá-la mais tranquila. O próprio médico começou a se movimentar e disse que ia tentar arranjar um jeito para que ela fosse atendida em uma cidade próxima. Ele não prometeu, mas dava para ver que queria ajudar. E isso ao menos deu um pouco de esperança aos pais. A gente seguia ajudando no que podia, como dando carona para eles. Se precisavam de dinheiro para a passagem ou para compras, dávamos o pouco que tínhamos. E mesmo que não tivéssemos mais o mesmo ritmo de antes, sentíamos que ao menos estávamos fazendo algo que fazia diferença. Talvez muitos na vila nos julgassem por ajudar a garota, mas a jovem estava muito, muito mal. Com o passar das semanas, o estado da moça seguia piorando. Já não era só o olhar perdido ou o corpo magro. Era como se a cada dia que passava, sua alma se apagasse um pouco mais. Quase não falava mais. Não respondia às perguntas e havia dias em que nem sequer saía da cama. A mãe dela dizia que ela não dormia bem, que não tinha febre, mas suava como se tivesse.
Uma vez que fomos visitá-la, minha esposa notou que seus dedos estavam cheios de feridas. As pontas estavam vermelhas, algumas infeccionadas, e ela nem percebia. Era como se já não sentisse dor, e ela os mordia até dormindo. Nos sentamos com ela no quintal, levamos frutas e um pão. Ela não tocava em nada, só ficava olhando para o chão. Era difícil não lembrar da moça que sorria por qualquer coisa, que cumprimentava com educação e que falava baixinho, mas com doçura. Aquela jovem já não estava ali, só restava uma casca vazia. E foi exatamente isso que a mãe dela nos disse quando perguntamos se havia notado algo novo. Eu sinto que me entregaram ela vazia, disse como se algo a tivesse levado. Isto que eu tenho aqui não é minha filha. Disse que havia momentos em que a abraçava e não sentia nada, que ela não retribuía o abraço, nem a olhava nos olhos. Isso era verdade, já que tinha que vesti-la, pentear seu cabelo e alimentá-la à força. Ouvir aquilo nos destruiu, já que não sabíamos o que responder. Naquela mesma tarde, decidi ir procurar meu compadre. Liguei para o celular dele com calma, sem cobranças. No começo, ele respondeu normalmente, perguntou pela família e fingiu que nada tinha acontecido, até que mencionei a moça. Sua voz ficou seca e disse que não queria saber de nada relacionado a ela. Que para ele não fazia sentido continuar falando de algo que já não existia. Insisti, disse que ela estava muito mal e que os pais estavam desesperados. Que com tudo o que ele tinha vivido com ela, ao menos podia ter um pouco de compaixão. Eu não obriguei ela a ficar. Eu já refiz minha vida. Que cuidem dela os que quiserem carregar esse peso. Foi o que ele disse e nada mais. Antes que o médico do posto pudesse nos dar uma resposta concreta sobre a possibilidade de transferi-la para um tratamento mais completo na cidade, a moça faleceu. Foi de repente, assim sem aviso. Aconteceu numa manhã em sua cama, na mesma casa onde a tínhamos visitado tantas vezes. Seu coração simplesmente parou. Não gritou, não fez barulho, não pediu ajuda, apenas se foi. Foi a mãe quem percebeu quando foi acordá-la como sempre, com a intenção de ajudá-la a levantar. A encontrou deitada com a cabeça virada para o lado, coberta até o peito e com os olhos fechados. Ao tocá-la, soube que algo estava errado, pois sua pele já não tinha o calor de antes. Ela ficou ali sentada ao lado da filha e o marido chegou pouco depois. E sem dizer nada, sentou do outro lado da cama. Assim passaram as horas, segurando sua mão, falando baixo, sem chorar muito. Chegamos à tarde em uma dessas visitas que fazíamos por hábito. Batemos na porta e ninguém respondeu, então entramos devagar. A casa estava em silêncio e foi então que vimos a cena. A mãe sentada à beira da cama, com a mão da filha entre as suas. O pai estava numa cadeira velha, com os olhos vermelhos mirando o chão. Minha esposa foi a primeira a entender. Sua voz falhou e ela se aproximou. A mãe olhou para ela com os olhos cheios de algo que não era só dor, mas resignação. E sim, apesar de tudo, seu rosto tinha outra expressão. Não havia tensão, nem medo, nem aquele tremor constante que a acompanhava, só uma calma que nunca tínhamos visto antes. Era como se finalmente algo a tivesse soltado, como se aquilo que a arrastava não tivesse mais controle sobre ela. Ficamos ali por um bom tempo, e quando examinaram o corpo disseram que provavelmente foi uma parada cardíaca. Naquela noite, ao voltar para casa, não conseguimos conversar. O tempo passou, como tudo passa, e como se nada tivesse acontecido, meus compadres seguiram com a vida. Meu compadre ficou com a família, com a esposa e os filhos, e tudo voltou a parecer normal por fora. Ele trabalhava nos seus negócios, cumprimentava e passava pela praça na sua caminhonete. As pessoas o tratavam igual, como se o que aconteceu tivesse sido apagado. Com minha comadre, as coisas foram diferentes. Não de repente, mas com o tempo a relação com ela foi melhorando pouco a pouco. Não houve desculpas nem explicações, apenas olhares menos duros, cumprimentos tímidos e comentários breves.
Mas nunca falamos sobre isso com ela, nem uma única palavra sobre o que aconteceu. O assunto ficou enterrado naquele canto onde a gente sabe que não deve voltar. Não por medo, mas porque remexer só traria mais dor. Com os anos, essa relação foi se tornando mais tranquila, mas nunca voltou a ser como antes. Os pais da moça ainda estão vivos, gente boa e calada, que nunca pediu nada e que sempre agradeceu até o menor gesto. Continuamos visitando-os de vez em quando, não com a mesma frequência de antes, mas o bastante para que saibam que não estão sozinhos. Levamos algumas coisas quando podemos, e às vezes conversamos um pouco sentados no quintal. Às vezes a vejo sentada na cama, em silêncio, com o olhar sereno. Nunca me fala nada e talvez nem precise. Nas noites tranquilas, minha esposa e eu falamos sobre tudo o que aconteceu. Dizemos que às vezes parece que tudo foi um pesadelo, uma história tão retorcida que custa acreditar que foi real. A única coisa da qual temos certeza é que ainda sentimos dor por aquela jovem e pelos pais dela, que não mereciam nada daquilo. Eles só queriam o melhor para a filha, e o único erro deles foi confiar demais. Acreditaram em alguém que nunca foi sincero com ela, e no fim tudo o que receberam foi silêncio. Um silêncio longo, pesado, que ficou naquela casa para sempre. Gostaria de compartilhar com toda a comunidade essa história que aconteceu há 3 anos. Eu não fui a principal protagonista, mas presenciei todo o ocorrido. Foi quando meu cunhado faleceu que vivi pela primeira vez um encontro com o inexplicável. Tudo começou no dia 10 de maio de 2015. Meu marido e eu estávamos nos arrumando para ir a uma confraternização com minha família, quando de repente o telefone dele tocou. Era um amigo dele perguntando se ele tinha visto seu irmão. Pensei em compartilhar o apelido dele, mas essa notícia saiu em todos os lugares e muita gente o conhecia, então prefiro não mencionar. Bom, meu marido respondeu ao amigo que não, que já fazia alguns dias que não o via. Eles começaram a ligar para diferentes membros da família, mas ninguém sabia nada sobre ele. No dia seguinte o encontraram em um hospital da cidade, extremamente espancado e em estado crítico. Ele ficou internado por 1 semana e justamente no dia 18 de maio, o dia do seu aniversário, ele faleceu. Naquele dia ele completaria apenas 18 anos. Era só um garoto. Fomos todos para a casa da minha sogra para apoiar meus cunhados, meu marido e ela, já que o meu cunhado falecido era o mais novo da família. Naquela noite começaram a chegar amigos e familiares. Minha sogra estava em choque. Não comia, não falava, apenas sentava-se olhando fixamente para a porta, como se estivesse esperando que seu filho entrasse a qualquer momento. Meu marido, que até então tinha se mantido forte, desabou em lágrimas. Chorava com uma dor tão profunda que sua tia o tirou da casa para acalmá-lo, e eu fui atrás deles. Deitamos ele no porta-malas do carro da minha sogra para que pudesse respirar melhor. E foi então que aconteceu algo completamente fora do normal. O carro, que estava desligado, se ligou sozinho e começou a acelerar como se alguém estivesse pisando no acelerador. O rádio também se ligou de repente com o volume no máximo, tocando exatamente a música que meu cunhado amava ouvir. Minha sogra saiu muito irritada, achando que alguém tinha colocado a música de propósito. Mas nós, que estávamos parados bem atrás do carro, apenas nos olhávamos sem entender o que estava acontecendo. Naquele momento senti um medo enorme, daqueles que te paralisam, e só consegui ficar olhando enquanto as pessoas se aproximavam do carro. Quando virei a cabeça para o lado esquerdo do carro, vi algo que jamais vou esquecer. Era como se fosse uma massa escura estivesse sentado no banco do motorista, segurando o volante com as 2 mãos e olhando para frente. Eu posso jurar que era ele, que era o meu cunhado. Tentaram abrir o carro, mas as travas não respondiam, como se algo ou alguém não quisesse que abrissem.
Eu, como se estivesse em transe, me aproximei sem pensar, até que algo dentro de mim me fez reagir e saí correndo. Bem em frente àquela casa mora minha tia, e entrei direto na casa dela, fui para o quarto e me escondi como uma criança assustada. Não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela silhueta ao volante. Mais tarde, naquela noite, implorei ao meu marido para irmos embora para nossa casa e felizmente ele aceitou. Eu não podia ficar nem mais um minuto ali. Não conseguia. Gosto de pensar que no momento em que meu marido desabou em lágrimas, a alma ou essência do irmão quis se manifestar, talvez para que ele não se sentisse tão sozinho em sua dor. Eles se amavam muito, mas não eram de dizer "eu te amo". Eram mais do tipo de irmãos que demonstram o amor com atitudes. Gostei de imaginar que esse gesto foi a forma dele consolar a família e de dizer: estou aqui e vou ficar bem. Também gostaria de mencionar que a pessoa que o matou ainda está presa. Dizem que naquele mesmo dia ele matou outra pessoa, cumprindo uma espécie de exigência feita por vozes dentro de sua cabeça. Meu nome é Josué e sou de um pequeno povoado no Mato Grosso. Minha vida sempre foi simples, trabalhando no campo, mas com o tempo as coisas ficaram realmente difíceis. Mal conseguíamos o suficiente para comer e, depois de um tempo, decidi que não podia continuar assim. Minha esposa e meus filhos mereciam algo melhor, então tomei a decisão de ir para os Estados Unidos. Não foi fácil, mas consegui juntar algum dinheiro e entrei em contato com um coiote que me recomendaram. Não era a primeira vez que alguém do meu povoado se aventurava cruzando pelo México, porém eu nunca tinha nem ao menos saído da minha terra. Achei que o pior que poderia me acontecer seria me cansar ou me assustar com os corpos, mas estava completamente enganado. Éramos um grupo de talvez 7 pessoas, pelo que me lembro. Havia 2 mulheres mais velhas, um homem jovem e um senhor que mal conseguia andar direito, mas que parecia determinado. Todos estávamos nervosos, mas ninguém falava muito. O coiote nos deu as instruções. Caminharíamos à noite e descansaríamos de dia, sempre em silêncio, sempre juntos. Para mim fazia sentido, já que eu não queria correr o risco de sermos descobertos. O primeiro dia foi tranquilo. Caminhamos por estradas de pura pedra e depois por um trecho de terra que parecia interminável. A noite caiu rápido e o frio foi o que mais me surpreendeu. Sempre pensei que o deserto fosse quente, mas quando escurece, parece que o calor desaparece de repente. Caminhávamos em fila, um atrás do outro, com o coiote na frente marcando o ritmo. Tudo estava normal até que ouvi o primeiro ruído. Eram passos. No início pensei que fosse alguém do grupo que tinha pisado errado ou uma pedra que caiu, mas não era isso. O som era constante, como se alguém mais estivesse andando atrás de nós. Olhei para trás, mas não vi nada. Achei que talvez o cansaço estivesse me fazendo ouvir coisas, então continuei andando. Pouco depois, as 2 mulheres que estavam mais atrás começaram a sussurrar algo, como se estivessem reclamando. O coiote parou e pediu silêncio. Quando uma delas tentou explicar o que estava acontecendo, ele apenas balançou a cabeça e nos apressou, mas percebi que algo em sua expressão mudou naquele momento. Não sei explicar como, mas ele parecia mais preocupado do que irritado. Continuamos andando e os passos não pararam. Sabíamos que não eram os nossos, eram outros, sempre atrás de nós, como se alguém estivesse acompanhando o ritmo do grupo. Um dos homens, um jovem que parecia muito confiante no início, acendeu sua lanterna para iluminar atrás. Não havia nada, apenas areia e pedras. Isso me deixou ainda mais nervoso porque eu também ouvia os passos. O coiote nos fez andar mais rápido, dizendo para não pararmos e para não olharmos para trás. Tentei me concentrar em seguir em frente, mas era impossível ignorar aqueles sons. O pior foi quando paramos para beber água. Estávamos em absoluto silêncio e foi aí que os passos se tornaram claros,
como se alguém estivesse se aproximando. Passos lentos, quase arrastados, mas que vinham diretamente em nossa direção. O senhor mais velho, que mal conseguia andar, levantou-se de repente e disse que tinha visto algo. Todos olhamos para onde ele apontava, mas não havia nada. O coiote mais uma vez nos disse para não perdermos tempo e continuarmos. Ele nos assegurou que era o vento movendo a areia ou ecos de nossos próprios passos, mas ninguém acreditou nele. Eu vi seu rosto. Ele também sabia que aquilo não era normal. Enquanto caminhávamos, um dos homens que estava mais atrás nos chamou e mostrou algo na areia. Eram pegadas descalças, perfeitamente marcadas. Não eram nossas. Estavam muito próximas das nossas, como se alguém tivesse caminhado bem atrás, mas não havia ninguém. Não sei se era o medo ou o desespero, mas o grupo começou a andar mais rápido. Ninguém dizia nada e o ambiente estava muito pesado, como se todos soubessem que algo estava errado. Os passos continuavam, constantes e cada vez mais próximos. Houve um momento em que pensei que podia sentir a respiração de alguém atrás de mim. O jovem acendeu sua lanterna novamente e gritou. Disse que tinha visto uma sombra que se movia entre as pedras. Ninguém mais viu, mas também não o chamamos de louco. O coiote nos apressou, dizendo que faltava pouco para chegarmos ao limite do deserto, onde estaríamos seguros. Mas enquanto avançávamos, os passos começaram a soar mais altos, como se agora fossem muitas pessoas atrás de nós. De jeito nenhum paramos, e ninguém queria olhar para trás. Quando finalmente chegamos ao limite do deserto, tudo parou de repente. Os passos, o barulho, tudo. Ficamos parados por um momento, tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que um dos homens apontou algo no final do caminho, e lá no fundo vimos várias sombras paradas à distância. Elas não se mexiam, apenas estavam ali, como se estivessem nos observando. Fomos obrigados a ignorar e seguir em frente, sem dizer nada, até que deixamos o deserto para trás. Não sei se o que ouvimos ou vimos era real, se estávamos delirando, mas ainda tenho pesadelos com aqueles passos. Sempre que penso no deserto, lembro-me daquela noite. Às vezes prefiro acreditar que foi cansaço ou nossa imaginação, mas no fundo, sei que há coisas que não têm explicação.